Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. Sempre alguém aqui nessa mesa compartilhando das suas experiências de vida e trazendo para mim, que estou perto aqui, conhecimento e, claro, compartilhando com você, que é nosso inscrito aí no canal. Por falar em inscrito, estamos aí a 26 mil e poucos inscritos no nosso canal no YouTube. E tem muita gente que está assistindo, tá? Milhares e milhares de pessoas que assistem os nossos episódios aqui e acaba esquecendo, acaba se empolgando e vai embora sem subscrever para acompanhar os outros. Então, deixa o seu like, comenta, mas se inscreve aí, tá? Como fala aqui o português, faz aí a tua subscrição. E o melhor de tudo, compartilha também para os outros, porque coisas boas a gente tem que compartilhar com o próximo. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo, né? Agora, aqui nos estúdios, né? Fui apresentado por um amigo em comum e hoje ele está aqui para compartilhar um pouquinho da sua história, que é o pastor Marcos Nunes. Ele que é pastor da igreja IBR, Igreja Batista Renovada de Cascais. É isso mesmo, pastor? Tudo bem contigo? É isso mesmo. Tudo bem, prazer poder estar aqui. Satisfação, viu? Uma honra, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que será um tempo muito enriquecedor. Maravilha. Me conta, você é de que estado do Brasil? Eu sou nascido no Mato Grosso do Sul e criado no interior de São Paulo. Paulistano? São Paulo, mas você foi criado em São Paulo capital ou São Paulo mais interior? Bem no interior. Bem no interior. Uma cidadezinha chamada Birigui. Birigui. São Paulo é o termômetro do Brasil, né? São Paulo é grandioso demais, em tudo, na verdade, né? Eu tenho, né, familiares, inclusive mãe, irmãos, até um filho também meu que mora em São Paulo. E antes de vir aqui para Portugal, sempre estava ali em São Paulo. É uma oportunidade de negócios, network. São Paulo é realmente um termômetro gigantesco para a história do nosso Brasil. Então, o que é que um paulistano veio para Portugal? Essa pergunta meio que até um jargão que a gente faz com todos, né? Porque tem aqui em Portugal brasileiros de toda parte, né? De todos os estados tem representantes aqui. Mas em São Paulo tem muitos, Goiânia também, muitos goianos que vivem aqui. E eu acho que depois de goiano, não. Acho que o primeiro dos brasileiros que vivem aqui são os mineiros. Aqui, eu costumo brincar aqui e falo, aqui tem mais mineiro do que português. Mas então, conta um pouquinho da tua história. Por que você escolheu viver aqui em Portugal e quanto que você chegou aqui em Portugal? Cheguei aqui em 2006 e Portugal não foi a minha primeira escolha. Eu entendia que o Brasil era um lugar que eu não iria morar por muito tempo. E quando chegou aquela idade, né, a gente sair de casa, a gente aspirar, né, novas oportunidades, eu recebi um convite através de vizinhos, amigos, para vir para Portugal. E aí eu me aventurei. Nunca imaginei morar em Portugal, nunca imaginei morar na Europa. Eu mirei na Austrália e desci em Portugal. Eu até achava que você tinha a questão do sonho americano, né? Que sempre o brasileiro pensa, não, eu quero ir para os Estados Unidos, mas seu pensamento era Austrália. Exatamente. E acabei vindo para Portugal. E aqui estou já. 2006, então, o quê? Chegando a 20 anos. Chegando a 20 anos. Nossa, isso só com indicação de amigos que te inspirou, então, a vir para Portugal. Não tinha parente? Não. E como foi a tua chegada aqui? Foi muito difícil. Imagino que sim. Se hoje as pessoas, né, falam da dificuldade, porque na verdade toda mudança é traumática, eu falo isso sempre, né? E uma mudança de país não é fácil. Para um jovem, você está jovem ainda, mas nessa época era bem mais jovem. Hoje tem muito mais facilidade, hoje tem muito mais informações e em 2006 eu creio que é bem mais difícil. Como que foi esse desafio para você? Foi muito difícil, até porque eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena. E aí, o taxista me deixou na Avenida Almirante Reis, no Intendente. Então, o pessoal mais antigo sabe que o intendente, naquela época, não era o intendente de hoje. E aí, colocaram eu numa casa, numa cave ainda. Olha. Que haviam alugado lá um quarto. E foi assim mesmo, um momento assim muito difícil. Os 3 primeiros meses, eu sempre tive que ter a crise dos 3 primeiros meses. A crise dos 6 e a crise de 1 ano.
Passei por todas elas e superei. Em um ano ainda não tá ainda, digamos assim, à vontade, ainda precisa ainda superação ainda dentro de um ano, no caso, para quem está vindo, para quem está chegando. No meu caso, teve um ano. Foi um ano, porque nesse período eu vivia em dois mundos. Eu vivia em Portugal, mas carmente no Brasil. Então eu não tinha relacionamentos aqui, eu não tinha muita interação com aquilo que acontecia em Portugal. Então a gente que vem para o Brasil, a gente acaba, né, se conectando muito ainda lá. E naquela altura não tinha WhatsApp, naquela altura era o Orkut, olha só. Olha, era no Orkut e também tinha era MSN. era o quê? Messenger, MSN. né? Era o Messenger, né? Que era hoje é do Outlook. Mas antes era realmente, eu lembro que era o meu primeiro contato da questão de informática, era isso. Era o Hotmail, né? Isso. Você tinha lá que tinha o Messenger que você conversava. Hoje não, hoje temos essa facilidade de ter, né, o WhatsApp, que você pode fazer uma chamada de vídeo e até encurta mais essa questão das saudades. Mas o que foi mais difícil para você nessa jornada? Porque, no caso, pelo que eu vi você falando aqui, teu objetivo aqui foi trabalho, tuas relações ainda era lá no Brasil e aqui era trabalho. Como que foi para você nesse período aí, no primeiro ano, no caso que você fala que um ano, para vencer então essa dificuldade? Foi muito difícil. Foi muito difícil por quê? Porque eu vim de uma realidade lá no Brasil que nem emprego eu precisava procurar. Cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Então eu não precisava mostrar para ninguém quem eu era. Todo mundo me conhecia. E aqui, você chega aqui como um desconhecido. Total. Ninguém te conhece, não é? E trabalhei, lavar carro, trabalhei em loja de chinês, trabalhei em obras, trabalhei em tudo quanto é área que você possa imaginar. Só não trabalhei na área de restaurantes. Que é o que tem crescido e sempre foi, né, crescente nessa questão, que o pessoal chama aqui restauração. É na área de restaurante que muitos brasileiros trabalham e continua chegando mais pessoas para trabalhar nessa área, porque o turismo aqui, né, não para. Mas você não chegou a trabalhar nessa área? Não cheguei. Mas trabalhei em diversas áreas aqui, chaveiro, sapateiro, já fiz de pintor, olha, já aprendi pouco de cada coisa aqui. Esse é o imigrante raiz, né? Aquele que vem mesmo disponível. Não, estou disposto aí a fazer qualquer coisa. Mas o teu pensamento era de ganhar um dinheiro aqui, fazer como o pessoal fala lá na Bahia, o pessoal fala no interior, né? Fazer um pé de meia e voltar? Ou não, você tinha esse sonho de morar, de viver fora do Brasil? Não, eu já vim planejando ficar 2 anos. E já com um projeto no Brasil. Ó, em 2 anos eu vou fazer isso. E aí, chegou aqui no decorrer das circunstâncias, acabou que eu entendi que meu projeto era um, mas o projeto de Deus para minha vida era outro. Olha, os projetos são do homem, mas a resposta vem da boca de Deus, né? E quando a gente está na dispensação da vontade de Deus, a vontade dele sempre é melhor, porque é perfeita. É isso. É boa e agradável, a vontade de Deus. Tem pessoa que não entende. E pior que para viver essas vontades a gente passa, né, dificuldades. E para você foi difícil esse momento dessa transição aí? Muito difícil. Porque eu era um menino novo, acostumado com a mãe, em casa, tinha conforto. Tinha tudo. Eu tinha tudo. Quem está em casa de mãe e pai tem tudo. Eu tinha tudo. Aí imagine só, um menino de 20 anos, que está agora morando numa pensão. Ali tinha umas 10 pessoas que moravam ali. Nessa época já era assim? Já era assim. Dividindo o quarto. No meu quarto, cada noite era um. Não é que dividia, que saía um, chegava outro. E aí dentro dessa casa tinha gente do Espírito Santo, da Bahia, português, de Paraná. Ou seja, tinha gente de tudo quanto é lado do mundo. E eu tive que sair da minha zona de conforto para procurar entender essas pessoas, me relacionar com essas pessoas. Então foi assim uma grande lição. Eu aprendi muito sobre pessoas nesse início aqui em Portugal. Olha aí, interessante que dentro de tudo isso aí, né, foi um processo também de aprendizado. Mas você sentiu alguma pressão e a vontade de voltar dentro desse período e vivendo desse contexto aí? Porque você não tinha privacidade nenhuma aí, nem questão de privacidade com alguém em casa, é uma privacidade com pessoas desconhecidas. Então eu creio que isso é um choque de realidade. Você chegou a pensar em desistir, de voltar, ir embora, largar tudo? Ah, já pensei. Pensava. E aqui, antigamente, né,
não tinha WhatsApp. Então a gente comprava um cartão, pagava 5 euros, ia no orelhão ligar. Então todo domingo, orelhão cheio. Fila de pessoas. Só brasileiro para ligar. E não podia usar tudo, porque às vezes era o cartão da semana, do mês, não é? E eu lembro que eu sempre ligava, minha mãe perguntando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas a saudade era grande. E aí teve um dia que eu pensei em voltar e falei, eu tô pensando em voltar. Ela não volta não, fica aí. Fica aí, olha aí. Depois desse dia, nunca mais. Sabedoria, né? Também, né? Os pais sempre nos orientam e sabem qual é o melhor para os seus filhos, né? Hoje, demorou quanto tempo para você estabelecer e dizer, não, é isso que eu quero para minha vida, agora eu não quero mais voltar para o Brasil, vou viver aqui, porque já se passaram quase 20 anos, então você escolheu, né, Portugal como tua casa. Passou quanto tempo para você se adaptar e ter esse pensamento? Passou alguns anos. Passou alguns anos, por quê? Porque embora eu não pensava em voltar, eu tinha uma mentalidade meio de imigrante. E o imigrante, com a mentalidade de imigrante, ele não consegue prosperar. Então, embora eu não tinha assim, esse desejo assim, de voltar, por quê? Porque eu estava começando a organizar minha vida. Mas eu não fluía, eu não transbordava. Por quê? Porque a minha mentalidade não era viver em Portugal. Mas também não tinha um projeto a longo prazo. Então, só depois que eu tomei uma decisão de ficar aqui, de permanecer aqui, e eu decidi, olha, minhas filhas, os meus filhos na altura, eu disse, vão estudar aqui, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou avançar, é aqui que eu vou estabelecer, as coisas fluíram para a minha vida. Você veio entender que agora não, eu pertenço a esse... É um chamado para mim, a minha vida é aqui, pronto, final. Ponto final, as coisas começaram a fluir. Exato. Até então você estava preso, né, lá no passado, porque estava trabalhando, construindo aqui, mas teu pensamento de ir para um lugar que estava distante para você, né? Ficou no passado, na verdade. Tem pessoas que realmente têm essa mentalidade, esse pensamento, que vem para conseguir algo melhor e depois regressar para a sua terra. E só depois com o tempo que vai entender. Eu, quando cheguei aqui, não, eu logo me adaptei aqui em Portugal e hoje, às vezes, até eu sinto que eu estou em alguma parte do Brasil. Claro que totalmente diferente do contexto da Bahia, né, especificamente falando. Mas às vezes eu esqueço que eu estou fora do Brasil, né? E hoje eu me sinto em casa aqui. Isso é muito bom. Mas você falou aí sobre fé, sobre chamado. Lá no Brasil você já fazia parte, digamos assim, de responsabilidades ministeriais, porque hoje você é pastor, e pastor de uma grande igreja aqui em Cascais. Como que era a tua vida ministerial lá no Brasil? Nenhuma. Por quê? Porque eu me converti lá. No ano de 2005, eu me converti, tive uma experiência com Deus num evento jovem, num retiro jovem, e aí, logo em janeiro de 2006, o Senhor me permitiu estar em Portugal. Então eu me batizei aqui. Olha, então foi rápido, então. Foi rápido. Teve só a conversão, você se converteu e tchau. Sai do meio da tua parentela. É isso. E olha, foi tirado. Foi essa palavra que eu recebi no culto. Olha. Então eu me lembro que eu fui no culto e eu ainda não sabia, eu ouvi Deus, né? 3.000 pessoas na igreja tinha, eu congregava numa igreja do lado da minha cidade. E eu falei assim, Deus, se for para mim para Portugal, fala comigo. E eu nunca tinha ouvido esse texto da Bíblia, não conhecia. Não vim de uma cultura evangélica, de um lar cristão, fui o primeiro e fui ganhado, né, para Jesus através das amizades, de amigos, de escola. E aí o pastor pregou esse texto, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma grande nação. E quando eu ouvi essa palavra dentro de mim, assim, ó, queimou. Foi de uma fé tão grande. Porque foi comprovação daquilo que você pediu a Deus, né? Fala comigo, confirma, e veio a confirmação. E para você isso é novo, isso é sobrenatural, né? De fato. Exato. Né? E para você era novo viver essa experiência. Então para você foi uma experiência que foi marcada, então. Marcou. Que legal, cara. Marcou. E sempre que eu passo por momentos difíceis, eu digo assim, Senhor, aquela fé que eu tive lá naquele dia, eu quero essa fé de novo. Fé, porque o pastor não me conhecia, 3.000 pessoas, mas eu acreditei tanto naquela palavra, que eu tirei o passaporte, eu vendi a moto que eu tinha, eu me desfiz de tudo,
pela palavra que eu recebi naquele dia. E foi essa palavra que me trouxe para Portugal. Olha aí, isso é sensacional. É o que achei interessante você falar, né? Que na tua família não é família de evangélicos e você tinha amigos que te incentivaram aí. Olha como isso é importante, né? A questão do ambiente que você tá, das pessoas com quem você anda, com quem você compartilha do seu tempo. Esses amigos te levaram, então, a um projeto maior, a te apresentar aquele que é o cuidador e o dono da tua vida. Isso é sensacional, que infelizmente, nos dias de hoje, vemos aí muitos jovens, Sim. que não era diferente também lá, né? Que muitos Sim. jovens também foram influenciados a partir para um outro caminho, para outras escolhas. Mas que bom, você foi escolhido e separado e usado aí por Deus através de jovens para você ir para a igreja, para ser uma referência no meio da tua família. Como é a tua família hoje? Como a tua família te vê hoje como, digamos assim, um ministro do evangelho? Com respeito, entendeu? Eu me lembro que quando eu, em Portugal, me rendi ao Senhor e a viver o propósito de Deus, eles ficaram muito assustados. Porque eu vim para um objetivo e eu estava fazendo totalmente contrário ao objetivo que eu vim. Então, no começo, não houve uma grande compreensão. Mas hoje, nitidamente, eles compreendem. Hoje, eles celebram comigo. Não é? Hoje, não é minha mãe. Ela até manda mensagem para pessoas. Né? Ela não mora em Portugal, mora em outro lugar. E assistir o culto, a participar, a orar. Então, mudou muito. Que legal, isso é muito bom, né? E hoje a tua família, quem da tua família hoje que também, através de você e através dessa mudança, mesmo você estando distante, mas pessoas que também hoje se converteram? Hoje eu tenho familiares, tenho primos, tenho tias. Hoje tem bastante pessoas na minha família que que tem pastores crentes hoje. Pô, que legal, glória de Deus. Isso é muito bom. Mas no caso, no início, teve um susto, porque você era aquele que estava, às vezes, dando prioridade a servir, a estar na igreja do que trabalhar, por isso que veio essa preocupação que houve. E foi exatamente porque eu comecei a buscar Deus de forma muito intensa. Então imagina, um menino de 20 anos vem para cá para trabalhar, para ganhar dinheiro, já com data estabelecida de retorno. Aí de repente ele batiza, começa a fazer jejum, começa a buscar Deus. Tá louco. E foi exatamente isso que disseram. E as pessoas que me conheciam aqui diziam para minha família, olha, ele agora só quer saber de igreja, só quer saber de jejuar, só quer saber de buscar Deus. E minha família, por falta de entendimento, não soube lidar com essa situação. Mas, para a glória de Deus, Deus me honrou e hoje eles já entendem, hoje já as coisas mudaram. Dentro desse contexto, dessa fala tua aí, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o maior desafio e qual a maior alegria em atender esse chamado de ser pastor? O maior desafio de ser pastor é você renunciar. O maior desafio do pastor é o tamanho da renúncia. Então, o ministério, a chamada por si só, ela te leva a renunciar. Entende? Então eu era um jovem muito ambicioso, muito planejador, eu tinha muitos sonhos pessoais. Então, meu objetivo não era ser pastor. Meu objetivo, sabe qual que era o meu objetivo? Quando eu me converti em Portugal, era ser empresário. Eu queria ser empresário, por quê? Porque naquela altura, o pastor da igreja estava passando um momento econômico muito difícil. Os irmãos da igreja também muito difícil. Legalizar era praticamente impossível. Era muito difícil. E eu me lembro que o meu sonho na altura que eu me converti era de pagar a renda da igreja e dar trabalho para os irmãos da igreja. Então minha oração era essa: Senhor, me abençoa porque eu quero pagar. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levantar como empresário, eu vou ajudar a pagar a renda da igreja e eu vou dar trabalho para os irmãos da igreja. Essa era a minha ambição. Então isso mudou. Porque eu vim para Portugal e o meu objetivo era conquistar bens para mim. E aí me converti, tive um encontro com Deus, e aí eu quis conquistar para o reino de Deus. Não é? Mudou. Só que eu não imaginava que o Senhor ia me chamar para o ministério pastoral. Então não era algo que eu ambicionava, imaginava, e nem tinha conhecimento do que era o ministério. Eu digo que eu era aquele jovem que comecei a servir. Porque todo aquele que é chamado, ele começa servindo. Então eu comecei a servir arrumando cadeira, levando água para o pastor, abrindo igreja.
E aí Deus viu em mim a capacidade de servir. E ele foi confiando, não é? Outras responsabilidades. Até que hoje, não é? Há 12 anos nós estamos pastoreando uma igreja bem estabelecida, bem estruturada em Cascais, mas eu nunca esperava, nunca imaginava um dia ser pastor. Esse não estava nos teus projetos? Não. Mais um deles, né? Tantos projetos que eu tinha, esse não era um. Meu pensamento era, não, vou ser empreendedor, vou ser empresário, vou ter condição para poder investir, mas de forma meio que indireta. Exatamente. Né? Não imaginava que o investimento era Deus estava fazendo em você para ser ali aquele que estava de forma direta no processo. Isso é sensacional, é totalmente, né, diferente. E cada um tem uma história diferente no seu chamado, no seu posicionamento para com Deus. Isso é sensacional. Hoje você casado, 2 filhas, como que é essa questão de liderar a igreja e liderar uma família? Porque você ainda é muito jovem, né? Mas parece até ser mais jovem, porque você está chegando aos 40? Tô. Então parece até ser mais jovem, olhando para você de perto aqui, parece ser mais jovem. Mas me conta aí, dessa questão de liderar uma igreja, né? Que é não deixa de ser uma família, mas também liderar a tua família, a tua casa, a tua esposa, as tuas filhas. Eu digo que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, se eu não lidero a minha família, se eu não cuido da minha família, eu não tenho autoridade para cuidar da igreja. Então, para a glória de Deus, Deus me presenteou com uma esposa, filha de pastor, também da Assembleia. Hoje o Senhor me deu uma família muito abençoada, 2 filhas lindas, que amam a igreja. Hoje, por acaso, acordei de manhã e a mais nova de 4 anos perguntou: pai, tem culto hoje? E nós tivemos culto ontem. Porque ela queria ir para a igreja de novo. Na sede. Exatamente. Então, assim, a nossa família é uma família muito envolvida com a igreja, mas ser envolvido com a igreja para nós não é algo pesado. É algo leve, é algo alegre. Minhas filhas amam estar na igreja. Porque nós decidimos construir um ambiente assim. Que legal. Então, eu creio que o ministro do evangelho, o pastor, ele precisa priorizar a sua família. Porque se ele não cuidar da família dele, ninguém vai cuidar. Verdade. Se ele não cuidar da família dele, ele não está credenciado a cuidar da igreja. E o grande mal de muitos pastores é que eles acabam mamando a igreja. E a igreja já é comprometida. A igreja tem um noivo. Então, o pastor tem que amar a esposa. A igreja ele tem que ensinar, tem que cuidar e não amar. Infelizmente tem pessoas que estão invertendo esse papel, né? E aí acaba achando que está agradando a Deus e aí está desagradando a Deus, né? E a sua família, porque a família fica em falta e aí causa sofrimento. Então, infelizmente, tem pessoas que não têm esse entendimento. Passou dentro desse contexto histórico, tudo, claro, você 20 anos de ministério, mas o que tem marcado nesses 20 anos a tua jornada? Tem algo pontual que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu estou há 20 anos em Portugal e eu me lembro que quando eu cheguei em Portugal, como todo imigrante, a gente chega com muita mala, não é verdade? E eu me lembro que eu saí do Brasil em janeiro, cheguei aqui em janeiro. No Brasil, janeiro é calor, é quente. Aqui é muito frio. E eu trouxe uma mala cheia de roupa. Só que as roupas que eu trouxe não serviram para aquela estação que eu estava vivendo. E eu entendi que existe uma roupa certa para uma estação certa. E muitas vezes nós estamos carregando bagagens, não é? Desnecessárias. Não serão utilizadas na nossa vida. E nesses anos todos, o Senhor me ensinou muito acerca disso. Entender o processo, entender as estações, e o Senhor me deu muitas ferramentas para ajudar pessoas que estão sobrecarregadas, pesadas. Espiritualmente falando, hoje, nós temos um método chamado Desfazendo as Malas, que traz esse sentido, onde as pessoas elas vêm carregando cargas espirituais, cargas emocionais, e elas chegam dentro de uma igreja com grandes expectativas, elas chegam em um país novo, elas estão vivendo uma realidade diferente.
Só que elas não conseguem prosperar financeiramente. Elas não conseguem ser felizes no relacionamento. Elas não conseguem ter estabilidade emocional, nem profundidade espiritual, porque elas estão carregando bagagens espirituais que já vêm ao longo do tempo, ao longo da vida. E eu digo que aquilo que você não identifica, você não modifica. Então, o Desfazendo as Malas é algo que o Senhor nos deu ao longo desse 20 anos, entendeu? E de 12 no ministério pastoral, cuidando de pessoas, ajudando pessoas. Então, o Desfazendo as Malas é a construção da minha vida, entendeu? Porque eu vivi isso. Esse Desfazendo as Malas é o quê? Um método que você usa com a igreja, com o ministério? Como que é isso? Porque, de fato, isso é interessante, porque tem pessoas que, né, carregam acúmulo de peso desnecessário. E eu digo de peso espiritual, de histórias, de falta de perdão, né, de falta de visão, de buscar conhecimento. E realmente tem pessoas que andam com uma carga, com a mala que é insuportável de carregar, mas muitos que ficam ali com aquela... cria aquele apego que não quer largar a mão, não quer desfazer de jeito algum, quer continuar com tudo e ainda acumulando cada vez mais. Mas me conta mais desse método aí que você tem. Jesus diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas, infelizmente, a experiência que eu tenho no ambiente de igreja é que até as pessoas dentro da igreja estão pesadas, sobrecarregadas. E não são as atividades que a igreja promove que vai tirar esse peso delas. Então, na nossa igreja, eu digo que a nossa igreja não é um lugar de evento, é um lugar de treinamento. Eu acho que a finalidade da igreja tem que ser essa. Não é um lugar de evento, é um lugar de treinamento. Então, como pastor, eu procuro treinar as pessoas para viver o propósito de vida. Aquilo que Deus estabeleceu para a vida delas. Só que elas não irão viver o propósito sobrecarregado. E aí o Desfazendo as Malas, ele vai agir em 7 áreas da vida dela. Passado, vai agir na infância, vai agir na área sexual, na área financeira. Nós vamos trabalhar 7 áreas da vida da pessoa, trazendo informações, conteúdo bíblico acerca dessas áreas. E essa informação vai fazer com que a pessoa venha perceber qual é a bagagem que ela está carregando e que ela não precisava carregar. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Oséias vai dizer que o povo perece não é por falta de oração, é por falta de conhecimento. Então, muitos crentes oram e oram muito, e glória a Deus por isso, mas conhecem pouco. Existem coisas que nós temos acesso através do conhecimento. Então, o conhecimento nos dá acesso. O meu povo perece porque falta conhecimento. Então, o meu papel como pastor é trazer o conhecimento bíblico. Para que quando a pessoa acessar esse conhecimento, o próprio Espírito Santo vai testificar nela o que ela precisa remover da vida dela. Então, o meu papel não é impor, você precisa remover isso. Não. Nós temos testemunho. Nós tivemos agora a primeira edição do Desfazendo as Malas desse ano. E na ministração do Desfazendo as Malas, pessoas tirando piercing. Piercing. Tem fotos, tem vídeos. Pessoas removendo. Sabe? Tirando tatuagem. Pessoas liberando perdão. E de uma forma natural. Um ambiente seguro, de amor, de perdão, de restauração. E as pessoas saindo mais leve. Então, Desfazendo as Malas é um método que nós desenvolvemos ao longo desse tempo, que vai ajudar a pessoa a viver mais leve e a viver o propósito de Deus na vida delas. Então, aquilo que levaria anos. Porque imagina só, a pessoa ela chega na igreja e ela está entusiasmada. Eu vejo isso. As pessoas chegam na nossa igreja... Cheio de expectativa. Cheio de expectativa. Puxa, eu estou numa igreja nova, num ambiente novo. Eu estou vivendo, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero me envolver. Daqui 2 meses a pessoa está lá sentada. Pastor, eu quero sentar. Pastor, olha, eu acho que eu não... E isso não é só no ministério, em todas as áreas. Uhum. E aí ela vai de culto em culto, de campanha em campanha. E eu vejo que há uma melhora, mas não há uma transformação. Só que o Desfazendo as Malas vai gerar nela um resultado muito mais rápido. Muito mais rápido. E eu digo isso, eu digo assim para elas, olha, Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto. E ele passou pelo deserto sozinho.
mas para que nós não precisássemos passar pelo deserto sozinho. Então alguém já passou por esse deserto. E nós não precisamos passar sozinho por esse deserto. Eu já vivi esse deserto, eu já passei por muitas coisas que hoje as pessoas não precisam passar sozinho, porque ela vai ter alguém que vai ajudar ela, que vai pegar na mão dela e vai auxiliar ela nesse processo, que não é fácil. Que não é fácil. Então a Bíblia diz o quê? Transformai a vossa mente. Não é? A Bíblia não diz que eu tenho que me adaptar, eu tenho que transformar através do meu entendimento. Romanos 12:2, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus está onde? Numa nova mente, na transformação da mente. Sensacional, né? Sensacional tudo isso. E tem quanto tempo que você recebeu e como foi que você recebeu esse método? E quanto tempo você tem praticado ele e qual tem sido o resultado? Olha, há 12 anos eu trabalho na área da libertação na igreja. E dentro da área da libertação eu aprendi muito. Muito. Por quê? Porque eu busquei, li, estudei, participei de seminários. E no dia a dia também da vida pastoral. Então, através do temos na nossa igreja o gabinete, o atendimento pastoral, que é realizado toda semana, e atendendo pessoa por pessoa. E durante esse tempo, trabalhando na área da libertação, o Senhor foi nos dando orientação em cada área. E aí eu fui aplicando isso na vida das pessoas. E foi tendo transformação, libertação. E todas as pessoas que participavam do atendimento pastoral, onde eu ministrava esse conteúdo, elas financeiramente prosperavam. Pessoas que chegavam para mim querendo divórcio, separação, havia reconciliação familiar. Ela, no ministério, começava a servir na igreja. Então, todas as pessoas que participavam desse processo tinha resultado, transformação. Só que a maioria das pessoas da igreja não tinha o conhecimento disso, porque é algo realizado no gabinete pastoral. Só que eu entendi a necessidade da igreja. E aí o Senhor foi nos dando, estratégia de como fazer isso. E hoje nós já tivemos 2 edições nesse novo formato, onde nós ministramos Desfazendo as Malas para um número maior de pessoas. Quer dizer, algo que era ministrado para uma, no máximo 2, quando eram em casais. Nós, na última agora que tivemos, tínhamos 56 pessoas ministrado ao mesmo tempo. Avanço gigantesco isso. Pastor, a pergunta que não se quer calar, né? Que eu sei que sempre as pessoas hoje na internet tá cheio de juízes, tá cheio de pessoas que gostam de colocar as suas opiniões, e eu gosto de ser transparente e aberto na pergunta também, para que já quebre essas objeções. Hoje a gente vê igreja, né, que tem seus, como é que diz, espaço VIP, área VIP. Tem hoje pastores que são coach, né, que vende mentorias dentro das igrejas, que não é o seu caso, que eu vejo tudo dentro desse contexto que você falou aí, Desfazendo as Malas, você está usando, o contexto bíblico, então está usando estratégia de Deus para que o teu povo, seja orientado e venha conhecer de fato a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas estão se livrando dos seus pesos extras, visíveis e invisíveis. Mas como que você vê? Você já recebeu algum tipo de crítica sobre esse nome, sobre esse método, e como tem sido o seu posicionamento para defender isso, que eu creio que foi Deus que te deu essa estratégia? Ao contrário, eu estou recebendo muito feedback bom. O livro, inclusive, está saindo, e esse livro é resultado de pessoas que me procuraram, pessoas que participaram do Desfazendo as Malas na nossa igreja. E essas pessoas vieram de outras igrejas e disseram: pastor, tem pastor que não tem esse conhecimento. Tem pastor que não tem autoridade nessa área. E eles precisam ter esse conhecimento. E aí veio o livro, que vai ser lançado em breve. E o meu objetivo com o livro são 2. Primeiro, trazer entendimento da realidade espiritual de uma forma clara, prática e acessível. E segundo, tornar o livro um manual de ministração, onde o pastor ou aquela pessoa da igreja que identificou a sua chamada para a área da libertação, ela vai ter um conteúdo bíblico para poder ministrar e vai ter resultado. Entende? Então, o feedback que eu tenho recebido é um feedback muito positivo. Por quê?
pela forma que está sendo comunicado, entende? Então, eu creio que o Jesus nas Malas veio para ajudar a igreja, entendeu? Assim como está ajudando a minha igreja, vai ajudar muitas igrejas, muitos pastores, entende? Eu sei que tem pastores que têm chamadas específicas, não é? Nem todo mundo tem um chamado na área da libertação, tem essa experiência da libertação. E eu creio que esse livro vai ser uma ferramenta que vai ajudar as igrejas a avançar, a crescer, a preparar elas. Sensacional, que nem tínhamos aqui falado sobre questão de livro. Então esse projeto, Sim. esse método, então já virou um livro. Já virou um livro. E esse livro traz, então, né, uma orientação para as pessoas poderem replicar, levar esse ensinamento em suas igrejas, no caso. Igreja, familiares. O meu objetivo é alcançar o máximo de pessoas. Não quero alcançar só o pessoal da igreja, sabe? Ele não foi feito só para as pessoas da igreja, ele foi feito para leigo, para todo aquele que tem interesse. E o tema é um tema bem assim, sugestivo, desfazendo as malas. E a pessoa não vai imaginar o que ela vai encontrar ali. Mas quando ela começar a ler, muitas coisas ela vai encontrar e vão dizer assim, puxa vida, olha, faz sentido. Faz sentido. Porque essa é a resposta que nós estamos tendo das pessoas que fizeram o método de fazer as malas. Pastor, eu sempre entendia isso, eu sempre vi isso na minha vida, mas eu não sabia. Então, no livro nós falamos, por exemplo, nós falamos sobre bagagens que são herdadas, não é? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, são heranças de maldição. Eu falo sobre a bênção, eu falo sobre a maldição, entende? Nesse livro também nós falamos sobre, por exemplo, bagagens que foram colocadas no início da vida, entendeu? Ou seja, existe uma carga espiritual que é colocada na criança, ainda ela estando no ventre materno. E nós vamos falar sobre isso, entende? Falo também no livro sobre os 5 sentidos, eu falo sobre portas de legalidade. Tudo numa ótica bíblica, textos bíblicos, entendeu? E mostrando para as pessoas o que acontece acerca da realidade espiritual. Então é um livro assim muito forte. Eu tive uma leitora que meu livro chegou numa igreja lá no Brasil e ela é secretária da igreja e aí eu pedi para ela abrir o livro. E ela abriu o livro, leu o livro, me deu um feedback do livro e ela disse assim, pastor, aqui na nossa igreja nós temos um pastor que ele só trabalha com a área da libertação. E eu falei para ele que ele precisa ler esse livro. Então o livro é uma ferramenta para ajudar, porque há uma demanda muito grande de pessoas vindo para a igreja. As pessoas estão sedentas. E a tendência é aumentar. Sim. Só que a igreja precisa estar preparada para essa realidade espiritual. A igreja precisa se preparar, entendeu? Com uma comunicação acessível, com conteúdo bíblico para atender essas pessoas, né? Você falou aí sobre o coach, não é? Eu fiz treinamento coach, entendeu? Eu fiz desenvolvimento na área emocional e foi muito bom, aprendi muito. Só que nós somos seres espirituais e somos seres emocionais. Então não há como separar. Por muito tempo, a igreja separou corpo, alma e espírito. Não há separação do corpo, alma e espírito. Há uma junção. É uma coisa só. É a tricotomia, né? É a tricotomia. Então não adianta eu trabalhar só o emocional. Não adianta. Eu preciso trabalhar o espiritual. E eu tenho recebido feedback de pessoas, inclusive coaches, tá? Que eles identificaram e o coach ajudou ele muito na parte emocional, só que não sanou o problema. E eles me procuram como líder espiritual, como mentor espiritual. Por quê? Porque a minha linguagem faz com que eles se sintam à vontade em me procurar. Então eu vejo o crescimento do coach uma falta de entendimento da igreja em se comunicar. E infelizmente, né, acaba, né, propagando de forma negativa, porque também eu penso dessa forma, que tem ajudado muita gente, mas tem pessoas, né, como até falei na questão, né, a TV que foi entregue, né, não, a TV era do inimigo, não presta. Hoje, né, a igreja quer resgatar, quer ter voz, quer ter posicionamento em termos de propagar como uma ferramenta, e para quem tem que pagar milhões. E bem assim também a questão do conhecimento das pessoas que têm ajudado muito na questão que você fala da área emocional. E quando a pessoa tem uma cura também na área emocional, aquela pessoa vai ter até uma abrangência para buscar também uma cura espiritual.
dê uma porta de abertura para as pessoas. Mas, infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma, que eu falei no início aqui, né? Que se coloca no lugar de juiz e prefere mais estar ali com o telemóvel, né, fazendo o seu julgamento, tirando suas próprias conclusões, do que apoiando e ajudando alguém que quer compartilhar e ajudar o próximo. Exato. E olha, nós precisamos, a Bíblia fala sobre questão emocional. A Bíblia fala que Davi fazia inteligência emocional. Então não existe nada novo debaixo do céu. A Bíblia diz que em Salmo 46 Davi vai falar com a alma. Davi sabia muito bem acerca da inteligência emocional, do autoconhecimento. Davi vai fazer perguntas para a sua própria alma. Por que se abate a minha alma? Por que se desfalece dentro de mim? Então essa questão da alma não é de hoje. Hoje fala-se muito de inteligência emocional. Mas a Bíblia já diz isso. E nós, como seres humanos, precisamos o quê? Cuidar das nossas emoções. Tá? Porque muitos dos problemas espirituais são uma demanda de uma vida emocional não vivida. Entendeu? Ou vivida de forma errada, por aquilo que o mundo hoje está trazendo. Então Moisés, eu uso muito o exemplo de Moisés. Moisés, ele não pisou na terra prometida. Moisés, ele não conquistou a terra prometida, e não é porque ele não tinha relacionamento com Deus, ele falava com Deus face a face. Porque ele não tinha o quê? Equilíbrio emocional. No momento que ele precisava ter equilíbrio, ele não teve. Então ele foi impedido de conquistar algo por falta de equilíbrio emocional. Não foi por falta de relacionamento espiritual com Deus. E infelizmente tem pessoas até que têm desistido, né, do ministério por ter essa falta, essa cura emocional. Eu já entrevistei alguns psicólogos, inclusive no Brasil, e falando sobre isso, porque principalmente os homens, né, tem aquela coisa, não, isso aqui é frescura, isso é coisa de fraqueza, e outro, não, eu sou muito espiritual, eu estou com Deus, essa coisa não acontece comigo. Mas esquece, né, que a questão que a gente falou aqui da tricotomia, alma, corpo e espírito. O corpo, né, necessita do cuidado do homem, né? Claro, as coisas espirituais cabe a Deus fazer, mas o que cabe a nós fazer, devemos nos posicionar e fazer, que é essa questão da busca de profissionais, de pessoas que estudaram, que buscaram, pesquisaram para isso. Exato. E tem que ter esse entendimento sobre a questão emocional, tá? Mas o espiritual é que vai preencher isso. Então, por exemplo, eu que trabalho na área da libertação, eu faço muito atendimento pastoral. E 90% das pessoas que vêm me procurar, o problema não é espiritual. O problema é de ordem emocional. E aí imagina, eu atendendo pessoas e identificando que a maior parte do problema dela é emocional, eu pensei o seguinte, se as pessoas estão assim, imagine os pastores. E isso foi logo depois da pandemia. Imagine os pastores, porque pastores são seres humanos. E tem pastores que não recorrem a ninguém, né? Não. Tem pessoas que não, eu sou pastor, não posso demonstrar aqui fragilidade, eu tenho que ser forte. E às vezes o cara tá acabado, destruído. E quantos pastores se suicidaram na pandemia? Infelizmente. Quantos pastores abandonando família? Quantos escândalos nós temos aí envolvendo pastores? E esses problemas começam aonde? Emocional. Por quê? Por uma falta espiritual. E envolve tudo o que falamos lá no início. Você falou, primeiro é meu ministério e a minha família. Exato. E tem pessoas, né, que se envolvem tanto diretamente na questão do ministério, perdão, que esquece, né, do seu próprio ministério, que é a sua família, e também de cuidar a sua parte emocional, da sua saúde. Exatamente. Então, às vezes o pastor, o que ele faz? Ele tem tempo para todo mundo, mas tem tempo para cuidar dele, da saúde dele. Isso é sério. Esses dias um pastor veio falar para mim, eu na segunda eu faço isso, na terça é aquilo, na quarta é aquilo, na quinta é aquilo. E eu olhei assim, sabe, é que nem Moisés querendo se mostrar para Jetro, né? Porque quando Moisés se encontrou com Jetro, ele queria impressionar o sogro, né? Queria passar logo o currículo dele logo. Não, ó, como é que eu sou bom, ó, eu atendo tudo isso de gente, ó, olha como é que eu trabalho, ó. E aí Jetro tá dizendo, você vai morrer. Você vai morrer. Então, quantos ministérios, quantos pastores, quantas famílias estão morrendo por falta de autocuidado? Então, o pastor precisa primeiro cuidar dele, cuidar da família dele, cuidar da vida emocional, da vida espiritual, porque senão ele não vai ter autoridade, ele não vai conseguir cuidar da igreja, porque cuidar da igreja é algo muito desafiador. É verdade, sensacional. Me fala então do livro. O livro já está publicado, você falou que vai ter um lançamento no Brasil? Isso, o livro já está pronto, não é?
E dia 12 nós estaremos indo ao Brasil. Chegamos lá de São Paulo, dia 12 de maio, para lançamento do livro lá no Brasil, fazendo as malas. Vou estar ministrando em algumas igrejas, fazendo o lançamento desse livro em alguns estados do Brasil, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E depois vou trazer para cá, para Portugal, para fazer o lançamento do livro aqui em Portugal também. Olha que legal. E claro que o conteúdo do livro você já tem colocado em prática na igreja, mas até agora não foi replicado ainda para outras pessoas, ou já tem alguma pessoa que foi liderado por você e está fazendo esse trabalho, esse método? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho pessoas que já me procuraram, temos pastores no Algarve, temos algumas regiões já que estamos conversando, pastores que entenderam a necessidade e estamos já conversando para fazer também nas igrejas, levar isso para as igrejas. Sensacional. Então tá aí, gente. Pastor Marcos aqui no nosso programa Falando Sério, e eu até separei algumas perguntas aqui, talvez você está aí acompanhando e com vontade de tirar algumas dúvidas, de fazer algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas que a hora está na hora de a gente fazer aqui, tipo um pinga-fogo aqui, para você, né, jogar aí para esse pessoal e trazer orientações dentro do teu conhecimento, né? E eu separei alguns aqui, né, sobre questões espirituais. E a primeira é: como fortalecer a fé em tempos difíceis, pastor? Ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, no tempo difícil, você precisa filtrar aquilo que você ouve. Que tipo de informação que chega aos seus ouvidos? Que tipo de conhecimento que você tem? Então, momento difícil é momento de você ficar na palavra. Crer na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus. E a palavra. Tem pessoas que talvez nesse momento, e estamos até falando de um contexto de imigração, pessoas que vieram aqui para Portugal ou não, que esteja em outro país, esteja no Brasil, onde você estiver, né, que tem esse sentimento de afastamento de Deus. Que palavra você tem a deixar para essa pessoa que tem esse sentimento? Olha, você que está em outro país, seja qual for o país que você estiver, busca a Deus. Busque a Deus. Deus está aí com você também. Procure uma igreja próxima, procure aí, olha, pessoas que estão com o mesmo intuito que você, de buscar Deus, de se relacionar com Deus. E você que é imigrante, Deus tem algo específico na sua vida. Deus, ele usou muitos imigrantes da Bíblia. Abraão foi imigrante, José foi imigrante, Jacó foi imigrante. Deus tem algo muito forte com o imigrante. Então, se você teve a coragem de sair do seu país, deixar o seu conforto familiar e desbravar uma terra nova, há uma chamada especial de Deus para a sua vida. Então não se permita abater, desistir, desanimar, viu? Busque o Senhor, porque Deus quer te prosperar. Deus prosperou José, Deus prosperou Jacó, Deus prosperou Abraão, porque o segredo não é a terra, o segredo é quem está com você na terra. O segredo não é o lugar, é quem está no lugar. E se você está aí, e se você está buscando a Deus, Deus é contigo nesse lugar. Sensacional. Outra pergunta aqui: qual a importância da leitura bíblica e também a oração na vida do ser humano? Olha, a leitura da palavra é importantíssima, não é? É importante você ler a palavra. E você não lê a Bíblia como você não lê um jornal. Você não precisa ler a Bíblia toda com pressa, não. O problema das pessoas é que elas querem ler a Bíblia com pressa. Hoje em dia, né, quanto mais você lê a Bíblia, mais as pessoas ficam, né? Não, lê com calma. Capítulo, versículo. Existem segredos que estão ali escondidos e às vezes você passa despercebido por você não ler de forma calma, tranquila. O segredo de ler a Bíblia é você ter um horário de leitura, um ambiente de leitura calmo, tranquilo. E você não conhece, tá, a Bíblia sem antes conhecer o autor dela. Então busque a Deus, peça a Deus, ore antes, para que Ele venha te iluminar, para que Ele venha trazer clareza, entendimento, para que você possa perceber o que está ali em cada palavra, por trás de cada vírgula. E a oração é o combustível. A oração é o combustível, é falar com Deus. A oração é o oxigênio da alma. Orar é falar com Deus. E toda vez que você fala com Deus, você se alimenta, você se renova, você se fortalece. Então, busque orar, busque a Deus dia após dia. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Independente de aonde você esteja, tenha a tua mente conectada com o céu através da sua oração. Sensacional. Para as pessoas que
não te conhece ainda, que está assistindo esse episódio, está aqui por Portugal e quer conhecer a IBR Cascais, quais os dias que tem culto e onde que fica, de fato? A nossa igreja fica em Cascais, Igreja Batista Renovada, IBR Cascais, fica na rua São Francisco, 618 Adroana, próximo ao shopping de Cascais, tá bem? Nós também transmitimos o culto online no nosso YouTube, IBR Cascais, tá bem? Ou também no Instagram, você pode ir lá, IBR Cascais ou Marcos Nunes PR, nos acompanhar nas redes sociais. Pastor Marcos Nunes, sempre que alguém senta aqui na mesa, né, a gente não elabora nada junto, né, tanto que eu falei, acabei de conhecer você aqui, já na mesa, batemos um papo aqui de 5 minutos antes e já vamos gravar, né, vamos já contar a história aqui, vamos gravar, vamos compartilhar com o nosso povo aqui. Mas às vezes você vem, né, você vê aqui com o Marx, né, acompanhado com o Marx aqui, que é o homem da mídia lá, né, e talvez você venha no pensamento, o que é que esse cara vai falar, o que é que ele vai perguntar, o que é que eu vou falar também para o pessoal. Às vezes gera, né, essa ansiedade, essa preocupação. E às vezes a gente acaba conversando de tudo e algo que você separou, que você queria dar um ênfase, e a gente acaba não citando no assunto e acaba não perguntando. Então deixa para o final. A pergunta que eu não te fiz, mas você gostaria de compartilhar com os nossos inscritos. A pergunta que você não me fez, olha que você me fez muitas perguntas aqui, hein? Eu acho que todas as perguntas foram feitas, me senti muito à vontade em poder estar aqui. E a pergunta que você não me fez é quando que o livro vai estar aqui em Portugal. Essa eu ia fazer agora, que é o principal, é falar do livro. Você falou que vai dia 12 lançar, né? E claro, tanto saber quando você vai lançar e onde que as pessoas podem encontrar também, né? Ok. Como o livro é bem recente, nós estamos ainda criando vários formatos para tornar o livro muito mais acessível. Então o livro vai chegar em Portugal, vamos estar lançando ele no mês de julho, tá bem? E vamos estar divulgando, tá bem? Divulgando o livro aqui em Portugal, em toda a Europa. Então você já está assistindo esse podcast, que é o livro, você pode também ser presenteado no sentido de ter esse livro antes do lançamento oficial. É só ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem, tá bem? Me mandar uma mensagem e aí nós vamos enviar o livro para você, para o endereço que você mandar para nós. Olha, então já tem uma pré-venda aí que a pessoa pode ficar na fila de prioridades. Exatamente. Muito bom, sensacional. Então, desfazendo as malas, esse que é o projeto. Vai ajudar então pessoas a desfazer as malas e tirar aquilo que não é necessário carregar e poder, né, viver a vida de uma forma mais leve. Porque mesmo a gente vivendo e olhando ao nosso redor e vendo tantas coisas absurdas, ainda há a possibilidade de a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? É isso, Jesus disse, eu vim para que tenham uma vida e a tenham em abundância. Então aquilo que não é vivido de forma abundante é disfuncional. Existe alguma coisa que está impedindo a pessoa de viver a vida abundante, porque foi uma promessa feita por Jesus. E Jesus cumpre aquilo que promete. Então se nós não estamos vivendo de forma abundante é porque existe alguma coisa que está gerando um peso desnecessário. E o meu objetivo é ajudar as pessoas a identificarem isso, através da luz da palavra de Deus, para que ela venha prosperar, para que ela venha fluir, que a família dela venha crescer, para que ela venha viver o propósito de Deus aqui na terra. E esse é o meu objetivo, é ajudar pessoas a viver o propósito de Deus aqui na terra. Esse é o meu objetivo. Sensacional. Então tá aí, gente, para quem não assistiu aí por inteiro, né, pegou aí pela metade, pronto, vai lá do início, tá bom? Volta aí e vai do início para você, né, conhecer e também aprender um pouco, porque hoje eu aprendi um pouco mais aqui com o pastor Marcos Nunes, aqui no nosso Falando Sério podcast. Gratidão, tá bom, pastor? Para as pessoas seguir, é Marcos Nunes, o teu Instagram? Isso. É Pastor Marcos Nunes. Exato, Marcos Nunes PR. Então segue lá, tá bom? Já pega informações sobre a questão de adquirir o livro e se quiser conhecer também o ministério, né? É IBR Cascais. Exatamente. Ele já passou também a morada certinho aí para você poder estar acompanhando, estar participando aí dessa bênção e estar perto desse homem aí que tem muita coisa boa para compartilhar para você. Pastor, amém. Gratidão, que Deus continue abençoando seu ministério, sua chamada e que seja sucesso, não de uma forma pejorativa a questão desse projeto do livro, mas que seja sucesso na vida das pessoas. Isso. E seja transformador na vida das pessoas. É o que eu desejo. Tudo de bom para você. Amém. Obrigado. Gente, beijo no coração. Vai lá, tá bom? Do início e assiste esse episódio por completo. Tchau, tchau.